Milionário deixa sua empregada grávida e revela que não pode ter filhos. Ela fica em choque. Nas ruas empoeiradas de Heliópolis, na periferia de São Paulo, Carolina Silva caminhava com passos decididos. Aos 25 anos, sua beleza era inegável, mas seus olhos castanhos refletiam uma determinação que ia além do físico. Ela havia crescido vendo sua mãe trabalhar incansavelmente em casas alheias e jurara a si mesma que seu destino seria diferente. O plano havia tomado forma em sua mente durante meses. Ricardo Mendes, o magnata da construção civil, era seu alvo. Ela o vira nas revistas de fofocas, sempre rodeado de mulheres bonitas, mas nenhuma havia conseguido conquistá-lo. Eu serei diferente, disse Carolina para si mesma enquanto arrumava o cabelo na frente do espelho quebrado de seu quarto. Naquela noite, na inauguração de um novo edifício da Mendes Construções, Carolina conseguiu se infiltrar na festa. Com um vestido emprestado e toda sua determinação, ela se aproximou do bar onde Ricardo bebia sozinho. Importa-se se eu o acompanhar? Perguntou com um sorriso cativante. Ricardo a olhou de cima a baixo, claramente impressionado. De forma alguma, senhorita. Carolina Silva, respondeu ela, estendendo a mão. À medida que a noite avançava, Carolina demonstrou todo o seu charme. Riu das piadas de Ricardo, ouviu-o atentamente falar sobre seus negócios, e quando ele propôs irem a um lugar mais privado, ela aceitou com fingida timidez. Na cobertura de Ricardo, com vista para o rio Tietê, Carolina se entregou à paixão com um único objetivo em mente. Enquanto Ricardo dormia, ela olhou pela janela para as luzes da cidade. Isso é apenas o começo, pensou, acariciando seu ventre com um sorriso enigmático. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Carolina conseguiu se tornar uma presença constante na vida de Ricardo. Jantares, eventos beneficentes, até mesmo viagens de negócios. Onde Ricardo ia, Carolina ia. A imprensa começou a especular sobre a misteriosa mulher que havia cativado o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Finalmente, em uma manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã na varanda da cobertura, Carolina decidiu que era o momento. Ricardo, tenho algo para te dizer, começou com uma mistura calculada de nervosismo e emoção em sua voz. O que foi, meu amor? Perguntou ele, abaixando o jornal. Estou grávida. O rosto de Ricardo empalideceu. Por um momento, Carolina achou ter visto um lampejo de algo sombrio em seus olhos, mas logo foi substituído por um sorriso. Isso é inesperado, disse ele finalmente. Carolina pegou sua mão. Sei que é repentino, mas estou tão feliz. Sempre sonhei em formar uma família com você. Ricardo assentiu lentamente. Preciso de um momento para processar isso. Com licença? Ele se levantou e entrou no apartamento, deixando Carolina sozinha na varanda. Ela sorriu para si mesma. Tudo estava saindo conforme o planejado. Logo, muito em breve, ela garantiria seu futuro e o de seu filho. O que Carolina não sabia era que dentro do apartamento, Ricardo fazia uma ligação telefônica em voz baixa e urgente. Preciso que você investigue algo para mim, disse ele, e faça isso rápido. 2 semanas após o anúncio de Carolina, a atmosfera na cobertura de Ricardo havia mudado sutilmente. Os sorrisos dele pareciam mais tensos, seus abraços menos calorosos. Carolina atribuiu isso à surpresa inicial da notícia, convencida de que logo ele se adaptaria à ideia de ser pai. Uma noite, enquanto jantavam em silêncio, Ricardo finalmente falou. Carolina, precisamos falar sobre a gravidez. O coração dela deu um salto. Será que ele suspeitava de algo? Claro, meu amor, o que houve? Ricardo a olhou fixamente, seus olhos escuros inescrutáveis. Há algo que preciso te confessar. Algo que deveria ter te dito antes, mas nunca encontrei o momento adequado. Carolina prendeu a respiração. Ricardo continuou. Há 5 anos fiz uma vasectomia. O mundo pareceu parar ao redor de Carolina. As palavras de Ricardo ecoavam em seus ouvidos, ameaçando destruir todo o seu cuidadoso plano. O quê? Ela finalmente conseguiu articular. Mas como é possível? Estou grávida, Ricardo, os médicos confirmaram.
Ricardo se levantou lentamente, seu rosto uma máscara de decepção e algo mais raiva contida. Isso é precisamente o que eu gostaria de saber, Carolina. Como é possível que você esteja grávida de mim quando é medicamente impossível que eu seja o pai? Carolina sentiu que o chão se abria sob seus pés. Sua mente trabalhava a toda velocidade, buscando uma saída, uma explicação. Qualquer coisa que pudesse salvar a situação. Deve haver um erro, disse ela, sua voz tremendo. Talvez a vasectomia não tenha sido bem-sucedida. Já ouvi falar que às vezes falham. Ricardo soltou uma risada amarga. Faço check-ups regulares, Carolina. A vasectomia funcionou perfeitamente. O que eu quero saber é quem é o verdadeiro pai desse bebê. As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Carolina. Tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Ricardo, juro que não estive com mais ninguém. Tem que haver uma explicação. Ele a olhou com uma mistura de pena e desprezo. Sempre soube que você era ambiciosa, Carolina, desde o momento em que a vi naquela festa. Mas isso é baixo até para alguém como você. As palavras de Ricardo a atingiram como um soco. Será que ele sempre soubera de suas intenções? Todo esse tempo ele estivera brincando com ela? Não sei do que você está falando. Ela tentou se defender, mas sua voz carecia de convicção. Ricardo se aproximou dela, sua presença de repente ameaçadora. Acho que você sabe perfeitamente. A questão é, o que vamos fazer agora? Carolina o olhou confusa e assustada. O que você quer dizer? Bem, querida, disse Ricardo, sua voz carregada de sarcasmo, temos um problema entre mãos. Você quer segurança financeira e eu preciso manter minha imagem pública. Talvez possamos chegar a um acordo que beneficie a ambos. O cérebro de Carolina trabalhava a toda velocidade. Será que Ricardo estava sugerindo o que ela pensava? Uma farsa? Uma família falsa? Não entendo, disse ela, tentando ganhar tempo. Ricardo sorriu, mas não havia calor nesse gesto. É simples. Você segue adiante com a gravidez, eu te dou a vida que você sempre quis e em troca mantemos as aparências. Um casamento feliz, um herdeiro para o Império Mendes. Todos ganham. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O plano que ela havia traçado cuidadosamente se transformara em algo distorcido e perigoso. Mas que alternativa ela tinha? E se eu me recusar? Perguntou ela, temendo a resposta. Os olhos de Ricardo brilharam com uma frieza que Carolina nunca havia visto antes. Então, querida, receio que você terá que voltar para Heliópolis de mãos vazias. E acredite, vou me certificar de que nenhuma porta se abra para você nesta cidade. Naquele momento, Carolina compreendeu que havia subestimado terrivelmente Ricardo Mendes. O que ela acreditava ser um plano magistral se transformara em uma armadilha, e ela estava presa no centro de tudo. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente, sua voz mal um sussurro. Ricardo assentiu. Tome o tempo que precisar. Mas lembre-se, Carolina, o relógio está correndo, e neste jogo eu tenho todas as cartas. Enquanto Ricardo se retirava para seu escritório, Carolina ficou sozinha na sala de jantar, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Como ela chegara a este ponto? E mais importante ainda, como ela iria sair dessa situação? Na solidão da noite, enquanto o vento de São Paulo soprava contra as janelas da cobertura, Carolina percebeu que seu verdadeiro teste apenas começava. O jogo havia mudado, e agora ela teria que lutar não apenas por seu futuro, mas por sua própria sobrevivência em um mundo que, de repente, parecia muito mais perigoso e complicado do que jamais imaginara. Carolina passou a noite em claro, virando-se na cama, que agora parecia grande demais e fria. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente, misturando-se com as lembranças dos últimos meses. Como ela chegara a esse ponto? E quem era realmente o pai de seu filho? Enquanto a luz do amanhecer começava a filtrar pelas cortinas, uma lembrança repentina a atingiu com a força de um raio. Tiago, o guarda de segurança de Ricardo. Aquela noite, há pouco mais de 2 meses, Carolina fechou os olhos, deixando que as lembranças a inundassem. Tinha sido depois de uma discussão particularmente forte com Ricardo. Ela havia saído da cobertura, furiosa e magoada, decidida a tomar um pouco de ar,
Tiago estava de guarda naquela noite e a vira chorar no saguão. "Está tudo bem, senhorita Carolina?" Ele havia perguntado, sua voz cheia de genuína preocupação. Uma coisa levou à outra. O consolo se transformou em confidências, as confidências em carícias, e antes que ela percebesse, estavam na pequena sala de segurança, entregando-se a uma paixão nascida da solidão e da necessidade de conforto. Carolina levou as mãos ao rosto, a realização caindo sobre ela como um peso esmagador. Tiago. Ele era o pai de seu filho. Com mãos trêmulas, ela pegou seu telefone e procurou o número de Tiago. Eles haviam trocado números naquela noite, prometendo que seria seu pequeno segredo. Ela nunca o havia chamado até agora. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz sonolenta a atendesse. "Alô? Tiago, sou eu, Carolina. Precisamos conversar, é urgente." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Carolina? Está tudo bem?" "Não, nada está bem. Por favor, podemos nos encontrar no parque perto da fonte em 1 hora." Tiago concordou, a preocupação evidente em sua voz. 1 hora depois, Carolina estava sentada em um banco do parque, seu coração batendo forte. Ela viu Tiago se aproximar, seu uniforme de segurança substituído por jeans e uma camiseta simples. Ele parecia diferente fora do contexto do prédio de Ricardo, mais jovem e vulnerável. "Carolina, o que está acontecendo?" Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Ela respirou fundo. "Tiago, estou grávida." Os olhos dele se arregalaram. "O quê? Mas... é seu", interrompeu Carolina. "Ricardo não pode ter filhos." É complicado." Tiago ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, para surpresa de Carolina, um sorriso começou a se formar em seu rosto. "Vou ser pai", disse ele, mais para si mesmo do que para ela. "Carolina, isso é... Uau!" A reação de Tiago a pegou de surpresa. Ela esperava choque, talvez raiva, mas não essa alegria quase infantil. "Tiago não é tão simples", disse ela, tentando fazê-lo entender a gravidade da situação. "Ricardo acha que o bebê é dele. Bem, na verdade ele sabe que não é, mas... é complicado." O sorriso de Tiago desapareceu lentamente. "O que você quer dizer?" Carolina contou tudo a ele. Seu plano original, a revelação de Ricardo, a proposta de manter as aparências. Com cada palavra, ela via como a expressão de Tiago mudava da alegria para a confusão e, finalmente, para a indignação. "Você não pode estar falando sério", disse ele finalmente. "Esse é meu filho, nosso filho. Você não pode simplesmente entregá-lo a Ricardo como se fosse uma mercadoria." "Você não entende", respondeu Carolina, as lágrimas ameaçando cair novamente. "Não tenho escolha. Ricardo tem o poder de me destruir, de destruir a nós dois." Tiago se levantou, andando de um lado para o outro na frente do banco. "Sempre há opções, Carolina. Não posso acreditar que você esteja considerando isso. E os direitos da criança? E os meus direitos como pai?" "Tiago, por favor", suplicou Carolina. "Preciso que você entenda. Preciso que guarde segredo." Ele a olhou, e por um momento Carolina viu em seus olhos o homem doce e compreensivo que a havia consolado naquela noite. Mas então, algo mudou. Uma determinação que ela não havia visto antes apareceu em seu olhar. "Sinto muito, Carolina, mas não posso aceitar isso", disse ele com voz firme. "Esse bebê é meu filho e tenho o direito de fazer parte da vida dele." Carolina sentiu o pânico se apoderar dela. "Tiago, por favor, pense no que está dizendo. Ricardo é um homem poderoso. Se ele descobrir que você é o pai..." "O quê? Ele vai me demitir?" interrompeu Tiago com uma risada amarga. "Prefiro perder meu emprego a perder meu filho." "Você não entende", insistiu Carolina. "Ricardo pode fazer muito mais do que simplesmente demiti-lo. Ele pode destruir nossas vidas." Tiago a olhou fixamente, seus olhos cheios de uma mistura de dor e determinação. "Então que ele tente. Não vou renunciar ao meu filho sem lutar." Com essas palavras, Tiago se virou e começou a se afastar. Carolina se levantou de um salto, agarrando-o pelo braço. "Espere." "O que você vai fazer?" Carolina perguntou, segurando o braço de Tiago. Ele parou, olhando para ela por cima do ombro. "Vou pensar. E depois
Vou fazer o que é certo. Sugiro que você faça o mesmo, Carolina. Enquanto via Tiago desaparecer entre as árvores do parque, Carolina sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Seu plano, que uma vez parecera tão sólido, agora era um castelo de cartas prestes a desabar. Os dias seguintes foram uma tortura para Carolina. Cada som a sobressaltava, cada olhar de Ricardo a enchia de medo. Será que ele já sabia a verdade? Tiago teria falado? Uma tarde, enquanto Carolina tentava se distrair lendo uma revista no sofá da cobertura, Ricardo entrou com um sorriso que fez seu sangue gelar. Carolina, querida, precisamos conversar, disse ele, sentando-se em frente a ela. Ela fechou a revista, tentando controlar o tremor em suas mãos. O que foi, Ricardo? Estive pensando em nossa situação, começou ele, sua voz suave, mas com um tom perigoso. E acho que cheguei a uma conclusão interessante. Carolina prendeu a respiração. Ricardo continuou. Veja bem, no início fiquei surpreso, até um pouco magoado com seu engano. Mas depois percebi algo. Isso poderia ser benéfico para nós dois. O que você quer dizer? Perguntou Carolina confusa. Ricardo se inclinou para frente, seus olhos brilhando com uma intensidade que a assustou. Pense nisso. Um herdeiro para o Império Mendes. Uma família perfeita para mostrar nos eventos sociais. Sua beleza e juventude combinadas com o meu poder e riqueza. É a imagem perfeita. Carolina o olhou incrédula. Mas, e o verdadeiro pai? O sorriso de Ricardo tornou-se frio. Oh, querida, você realmente acha que eu não sei? Tiago, não é? O guarda de segurança. Um clichê encantador, devo dizer. O coração de Carolina parou por um momento. Você sabia? Claro que eu sabia, respondeu Ricardo com desdém. Tenho olhos e ouvidos em toda parte, Carolina. Nada acontece no meu prédio sem que eu saiba. Então, por que não disse nada antes? Completou Ricardo. Porque eu queria ver até onde você iria com seu pequeno plano. Devo admitir que você me impressionou. Você tem coragem, Carolina. É uma das coisas que me atraem em você. Carolina sentiu que sua cabeça girava. Todo esse tempo, Ricardo estivera brincando com ela, manipulando-a como uma marionete. O que você quer de mim? Perguntou finalmente, sua voz mal um sussurro. Ricardo recostou-se em sua cadeira, sua postura relaxada contrastando com a tensão no ar. É simples. Quero que sigamos adiante com a gravidez. Quero que você seja minha esposa, a mãe do meu herdeiro. Em troca, você terá tudo o que sempre sonhou. Riqueza, status, segurança. E Tiago? Perguntou Carolina, temendo a resposta. O sorriso de Ricardo tornou-se predatório. Tiago não é um problema. Um simples guarda de segurança não é rival para mim. Além disso, você realmente acha que ele escolheria criar um filho que não é seu em vez de sua própria segurança e bem-estar? Carolina sentiu uma onda de náusea. Isso é loucura, Ricardo. Você não pode simplesmente... Não posso o quê? Interrompeu ele, sua voz agora dura como aço. Tomar o que quero? Proteger meus interesses? Achei que você, de todas as pessoas, entenderia isso, Carolina. Afinal, não é exatamente isso que você tem feito. As palavras de Ricardo a atingiram como um soco. Ele estava certo. Em seu afã de garantir seu futuro, ela havia brincado com fogo e agora estava prestes a se queimar. E se eu me recusar? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Ricardo se levantou lentamente, sua figura imponente projetando uma sombra sobre ela. Então, querida, receio que tanto você quanto Tiago descobrirão o que realmente significa enfrentar Ricardo Mendes. E acredite, não será agradável. Com essas palavras, Ricardo saiu da sala, deixando Carolina sozinha com o peso de suas decisões e o terror do que estava por vir. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama que agora compartilhava com um homem que temia, Carolina chorou em silêncio. Como ela havia chegado a esse ponto? Como poderia proteger seu filho ainda não nascido e Tiago das garras de Ricardo? Enquanto o relógio marcava as horas, Carolina percebeu que estava presa em uma teia de mentiras e manipulações, e que o predador que a havia capturado era muito mais perigoso do que jamais imaginara. Os dias se transformaram em semanas, e Carolina se viu vivendo uma vida que parecia saída de um conto de fadas, ou de um pesadelo, dependendo do momento.
Por fora, era a futura esposa do magnata Ricardo Mendes, adorada pela imprensa e invejada pela alta sociedade de São Paulo. Por dentro, era uma mulher presa, constantemente vigiada e manipulada pelo homem que dizia amá-la. Uma manhã, enquanto tomava café da manhã sozinha na varanda da cobertura, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar. É sobre o bebê. Parque Ibirapuera, 15 horas. T. Carolina sentiu seu coração acelerar. Tiago. Ela não tinha notícias dele desde aquele dia no parque. O que ele quereria agora? Consciente de que cada movimento seu era provavelmente monitorado, Carolina planejou cuidadosamente sua saída. Disse a Ricardo que iria fazer compras para o bebê, sabendo que era uma desculpa que ele aprovaria. Às 15 em ponto, Carolina chegou ao parque. Viu Tiago sentado em um banco, parecendo cansado e preocupado. Quando a viu, ele se levantou rapidamente. Carolina, obrigado por vir, disse ele, sua voz tensa. Tiago, o que está acontecendo? Por que você queria me ver? Perguntou ela, olhando nervosamente ao redor. Ele respirou fundo. Tenho pensado muito em nossa situação. Não posso continuar assim, Carolina. Não posso fingir que nada está acontecendo enquanto meu filho cresce dentro de você. Carolina sentiu uma pontada de culpa. Tiago, já conversamos sobre isso. É complicado. Eu sei, interrompeu ele. Sei que Ricardo é perigoso, mas este é meu filho, Carolina, nosso filho. Não posso simplesmente abandoná-lo. O que você está dizendo? Perguntou ela, temendo a resposta. Os olhos de Tiago se encheram de determinação. Estou dizendo que se você não me permitir fazer parte da vida do meu filho, vou tornar pública a verdade. No próximo evento da Mendes Construções, na frente de toda a mídia. Carolina sentiu que o mundo parava. Você não pode fazer isso, Tiago. Ricardo vai nos destruir. Então me dê outra opção, implorou ele. Porque não posso viver assim, Carolina, não posso. Naquele momento, Carolina percebeu que estava em uma encruzilhada. De um lado, a vida de luxo e segurança que Ricardo oferecia, ainda que fosse uma gaiola dourada. Do outro, a possibilidade de uma vida honesta com Tiago, o verdadeiro pai de seu filho, mas com o risco constante da vingança de Ricardo. Preciso de tempo, disse finalmente. Me dê alguns dias para pensar, para encontrar uma solução. Tiago assentiu, embora a dúvida fosse evidente em seus olhos. Tudo bem, mas não posso esperar para sempre, Carolina. O tempo está se esgotando. Enquanto via Tiago se afastar, Carolina sentiu o peso de seu dilema como nunca antes. Como ela poderia escolher entre segurança e honestidade? Entre poder e amor verdadeiro? Naquela noite, de volta à cobertura, Ricardo a recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Como foi seu dia de compras, querida? Perguntou ele, sua voz carregada de um significado oculto. Carolina sentiu um arrepio. Será que ele sabia? Teria descoberto seu encontro com Tiago? Foi bom, respondeu ela, tentando manter a calma. Encontrei algumas coisas bonitas para o bebê. Ricardo assentiu lentamente. Fico feliz. Você sabe que só quero o melhor para você e para o nosso filho. A palavra nosso soou como uma ameaça aos ouvidos de Carolina. Enquanto se preparava para dormir naquela noite, sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. O que ela deveria fazer? Seguir adiante com a farsa proposta por Ricardo, vivendo uma vida de luxos, mas baseada em mentiras? Ou arriscar tudo pela verdade e por Tiago? O futuro de seu filho, sua própria felicidade e a segurança de todos os envolvidos pendiam por um fio. E Carolina sabia que, não importava que decisão tomasse, alguém sairia machucado. Enquanto olhava pela janela para as luzes de São Paulo, Carolina percebeu que o tempo estava se esgotando. Em breve, ela teria que tomar uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. À medida que sua gravidez avançava, Carolina se sentia cada vez mais presa na rede de mentiras que ela mesma havia ajudado a tecer. Os sorrisos para as câmeras se tornavam mais forçados e as noites eram um tormento de pesadelos e remorsos. Uma manhã, enquanto checava seu e-mail,
Carolina encontrou uma mensagem de um remetente desconhecido. O assunto dizia simplesmente: a verdade sempre vem à tona. Com mãos trêmulas, ela abriu o e-mail. Querida Carolina, sei o seu segredo. Sei que o bebê não é de Ricardo. Sei sobre Tiago. E sei que você não é a primeira a cair nas redes de Ricardo Mendes. Tenho informações que podem ajudá-la, mas também podem destruí-la. Se quiser saber mais, encontre uma maneira de me contatar. Estarei esperando. Ellie. Carolina sentiu o ar abandonar seus pulmões. Quem era Ellie? E como sabia tanto? Os dias seguintes foram uma tortura. Cada vez que seu telefone tocava, cada vez que recebia um e-mail, Carolina sentia seu coração parar. A paranoia se apoderou dela. Ricardo saberia sobre a mensagem? Seria ele quem estava por trás de tudo isso? Uma semana após a primeira mensagem, Carolina recebeu outro e-mail. O tempo está se esgotando, Carolina. Ricardo não é quem você pensa que é. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Cafeteria O Gato Preto. Amanhã, às 15h, venha sozinha. Ellie. Carolina sabia que ir a esse encontro era perigoso. Mas a curiosidade e o desespero por encontrar uma saída para sua situação foram mais fortes que o medo. No dia seguinte, com o pretexto de uma consulta médica, Carolina se dirigiu à cafeteria. O lugar estava quase vazio quando ela entrou. Sentou-se em uma mesa no canto, seu coração batendo forte. Após alguns minutos que pareceram eternos, uma mulher elegante de meia-idade se aproximou de sua mesa. Carolina? Perguntou com voz suave. Carolina assentiu, incapaz de falar. A mulher sentou-se à sua frente, seus olhos a examinando intensamente. Meu nome é Lúcia, e temos muito o que conversar. É você quem tem me enviado as mensagens? Perguntou Carolina, finalmente encontrando sua voz. Lúcia assentiu. Sim, e antes que pergunte, não. Ricardo não sabe que estou aqui. Pelo menos é o que espero. Quem é você? Como sabe tanto sobre mim? Carolina não pôde evitar que o medo se infiltrasse em sua voz. Lúcia tomou um gole de seu café antes de responder. Fui noiva de Ricardo há 10 anos e estive em uma situação muito similar à sua. Carolina sentiu que o mundo parava por um momento. O que quer dizer? Ricardo Mendes é um homem perigoso, Carolina, continuou Lúcia, sua voz mal um sussurro. Não apenas por seu poder e dinheiro, mas por sua capacidade de manipular as pessoas. Eu também acreditei que poderia jogar seu jogo e sair vitoriosa. Estava errada. Lúcia procedeu a contar sua história, como Ricardo a havia seduzido, prometendo-lhe o mundo. Como, assim como Carolina, ela havia engravidado de outro homem. E como Ricardo havia usado isso para controlá-la, ameaçando destruir não apenas sua vida, mas a de seu amante e de seu filho não nascido. O que aconteceu? Perguntou Carolina, temendo a resposta. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. Perdi o bebê. O estresse, o medo constante. Meu corpo não aguentou. Ricardo me culpou. Disse que eu era fraca. Me abandonou quando eu mais precisava dele. Carolina sentiu uma onda de náusea. Sinto muito, Lúcia, mas... Por que está me contando tudo isso? Porque não quero que você cometa meus erros, respondeu Lúcia, segurando a mão de Carolina. Você ainda está a tempo de salvar a si mesma e ao seu bebê, mas precisa ser forte e astuta. O que posso fazer? Ricardo controla tudo. Se eu tentar deixá-lo, ele vai nos destruir, a mim e a Tiago. Lúcia sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Tenho informações, Carolina. Informações que poderiam derrubar o império de Ricardo, mas preciso da sua ajuda para usá-las. Carolina a olhou, uma mistura de esperança e medo em seus olhos. Que tipo de informações? Evidências de seus negócios ilegais. Lavagem de dinheiro, subornos, até mesmo coisas piores. Lúcia baixou ainda mais a voz. Passei os últimos 10 anos coletando provas, esperando o momento certo para usá-las. E por que não as usou ainda? Perguntou Carolina. Porque sozinha sou vulnerável. Ricardo tem recursos para me silenciar. Mas com você, com sua história, com o escândalo que isso representaria, poderíamos ter uma chance. Carolina se recostou em sua cadeira, sua mente girando com toda essa nova informação. Por um lado,
A possibilidade de se libertar de Ricardo era tentadora. Por outro, poderia confiar nessa mulher que mal conhecia? Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Lúcia assentiu, compreensiva. Entendo. Mas não temos muito tempo, Carolina. Ricardo é perigoso, e quanto mais sua gravidez avançar, mais difícil será escapar. Enquanto se levantava para ir embora, Lúcia entregou a Carolina um pequeno cartão com um número de telefone. Quando estiver pronta, me ligue. E Carolina, tenha cuidado. Naquela noite, de volta à cobertura, Carolina não conseguia parar de pensar em sua conversa com Lúcia. Cada sorriso de Ricardo, cada carinho, agora tinha um significado sinistro. Enquanto se preparava para dormir, seu telefone vibrou com uma mensagem de Tiago. Não esqueci nossa conversa. Preciso de uma resposta em breve. Por favor, Carolina, faça a coisa certa. Deitada na escuridão, com Ricardo dormindo ao seu lado, Carolina percebeu que estava no olho do furacão. As revelações de Lúcia, as ameaças de Tiago, as manipulações de Ricardo, tudo convergia para um ponto crítico. Acariciando seu ventre, Carolina tomou uma decisão. Pelo bem de seu filho, por seu próprio bem, ela tinha que agir. Mas confiar em Lúcia e arriscar tudo? Ou continuar o jogo de Ricardo e esperar encontrar outra saída? O relógio marcava 3 da manhã, quando Carolina finalmente se decidiu. Com mãos trêmulas, pegou seu telefone e discou o número que Lúcia lhe dera. Estou pronta, disse assim que Lúcia atendeu. O que preciso fazer? As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade secreta para Carolina. Reuniões clandestinas com Lúcia, troca de informações, planos elaborados em sussurros, tudo enquanto mantinha uma fachada de normalidade diante de Ricardo e do mundo exterior. No entanto, o estresse começou a cobrar seu preço. Aos 6 meses de gravidez, Carolina começou a experimentar complicações. Tonturas frequentes, dores agudas, até mesmo pequenas hemorragias que a enchiam de terror. Uma noite, enquanto jantava com Ricardo, Carolina sentiu uma dor tão intensa que não pôde evitar se dobrar sobre si mesma, deixando cair sua taça de água. "Carolina!" exclamou Ricardo, correndo para o seu lado. "O que está acontecendo?" "O bebê", ela conseguiu dizer entre arquejos. Algo não está certo." Os minutos seguintes foram um borrão. Ricardo chamando uma ambulância, a viagem frenética para o hospital, médicos e enfermeiras ao seu redor. Horas depois, Carolina acordou em um quarto de hospital. Ricardo estava sentado ao seu lado, seu rosto uma máscara de preocupação que Carolina já não sabia se acreditava. "O que aconteceu?" ela perguntou, sua voz rouca. Ricardo pegou sua mão. "Você teve uma ameaça de parto prematuro. Os médicos conseguiram detê-lo, mas..." Ele fez uma pausa, sua voz quebrando ligeiramente. "Você precisará de repouso absoluto pelo resto da gravidez." Carolina sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Repouso absoluto significava ficar confinada à cobertura, sob a vigilância constante de Ricardo. Como ela poderia continuar com seus planos? "O bebê está bem?" ela perguntou, temendo a resposta. Ricardo assentiu. "Por enquanto sim, mas os próximos meses serão críticos." Enquanto Ricardo falava sobre os cuidados que ela precisaria, sobre como ele se certificaria de que ela tivesse a melhor atenção médica, Carolina não conseguia deixar de pensar nas complicações que isso representava para seus planos com Lúcia. Dias depois, de volta à cobertura, agora transformada em uma prisão dourada, Carolina recebeu uma mensagem criptografada de Lúcia. "Está tudo bem? Ouvi sobre o hospital. Precisamos conversar urgentemente. Nosso plano está em perigo." Carolina olhou para a mensagem, sentindo uma mistura de frustração e medo. Como ela poderia se encontrar com Lúcia agora? Ricardo mal a deixava sozinha, sempre com a desculpa de cuidar dela e do bebê. Naquela noite, enquanto Ricardo trabalhava em seu escritório, Carolina tomou uma decisão arriscada. Usando o telefone da cozinha, ela ligou para Lúcia. "Não posso sair", sussurrou. "Ricardo me vigia constantemente." "Isso complica as coisas", respondeu Lúcia, a preocupação evidente em sua voz. "Carolina, o tempo está se esgotando. Ricardo está fazendo movimentos que sugerem que ele suspeita de algo."
O que podemos fazer? Perguntou Carolina desesperada. Houve um momento de silêncio antes que Lúcia respondesse. Tenho uma ideia, mas é arriscada. Preciso que você confie completamente em mim. Enquanto Lúcia explicava seu plano, Carolina sentiu uma mistura de esperança e terror. Era perigoso, sim, mas poderia ser sua única chance. Está bem, disse finalmente, vou fazer. Justo quando ela estava prestes a desligar, Carolina ouviu passos se aproximando. Rapidamente, ela encerrou a chamada e fingiu estar procurando algo na geladeira. Ricardo entrou na cozinha, uma expressão indecifrável em seu rosto. Com quem você estava falando, querida? Carolina sentiu seu coração parar. Eu estava ligando para o serviço de quarto. Estava com vontade de algo doce. Ricardo a olhou fixamente por um momento que pareceu eterno. Então, para surpresa de Carolina, ele sorriu. Você deveria ter me dito. Eu mesmo vou buscar algo para você. O que você quer? Enquanto Ricardo saía da cobertura para buscar o desejo inexistente, Carolina se apoiou na bancada, seu corpo tremendo. Será que ele havia acreditado nela? Ou Ricardo estava jogando seu próprio jogo, deixando-a acreditar que o havia enganado? Uma coisa estava clara: o tempo estava se esgotando. Com sua saúde em risco, o bebê em perigo e Ricardo cada vez mais suspeito, Carolina sabia que em breve teria que tomar decisões que mudariam o curso de sua vida para sempre. Acariciando seu ventre, ela sussurrou uma promessa ao seu filho não nascido. Vou proteger você, não importa o custo. O que Carolina não sabia era que naquele mesmo momento outras forças estavam em movimento. Forças que logo convergiriam, levando sua história a um clímax que ninguém poderia ter previsto. Enquanto Carolina lidava com seu confinamento e as crescentes suspeitas de Ricardo, outro ator entrou em cena, ameaçando desestabilizar ainda mais a já precária situação. Uma tarde, enquanto Ricardo estava em uma reunião de negócios, a campainha da cobertura tocou. Carolina, surpresa, já que raramente recebiam visitas sem anunciar, aproximou-se cautelosamente da porta. Ao abrir, ela se viu cara a cara com uma mulher elegante de cerca de 40 anos, com olhos penetrantes que pareciam atravessá-la. Posso ajudá-la? Perguntou Carolina, insegura. A mulher sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser Carolina. Sou Carmen Monteiro, uma velha amiga de Ricardo. Algo no tom de Carmen fez Carolina se tensar. Ricardo não está em casa agora. Oh, eu sei, respondeu Carmen, entrando na cobertura sem esperar convite. Na verdade, vim falar com você. Carolina fechou a porta, sua mente trabalhando a toda velocidade. Quem era essa mulher? E o que queria dela? Carmen passeou pela sala, observando as fotografias e os objetos de arte. Bonito lugar. Ricardo sempre teve bom gosto em algumas coisas. Desculpe, mas do que você quer falar comigo? Perguntou Carolina, tentando manter a calma. Carmen se virou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de diversão e algo mais sombrio. Quero falar sobre você, sobre Ricardo e sobre o jogo perigoso que você está jogando. Carolina sentiu seu coração acelerar. Não sei do que você está falando. Oh, acho que sabe sim, disse Carmen, aproximando-se. Veja bem, anos atrás eu estava na sua posição, a jovem e bela noiva de Ricardo Mendes, esperando um filho que não era dele. As palavras atingiram Carolina como um soco. Outra mulher? Quantas mais Ricardo havia enganado? O que você quer de mim? Perguntou Carolina. Sua voz mal um sussurro. Carmen sorriu novamente, desta vez com uma frieza que gelou o sangue de Carolina. Quero alertá-la. Ricardo não é o homem que você pensa que é. Ele é perigoso, manipulador e não vai parar diante de nada para conseguir o que quer. Por que está me dizendo isso? Carolina lutava para manter a compostura. Por que, querida? Eu gostaria que alguém tivesse me alertado, respondeu Carmen, sua voz carregada de amargura. Mas também porque sei que você está planejando algo e quero fazer parte disso. Carolina a olhou, surpresa. Não sei do que você está falando. Carmen soltou uma risada seca. Por favor, não me subestime. Sei sobre seus encontros com Lúcia. Sei sobre o guarda de segurança, o verdadeiro pai do seu filho. E sei que você está procurando uma saída. Como
Como você sabe tudo isso? Perguntou Carolina, sentindo o pânico se apoderar dela. Tenho meus próprios recursos, respondeu Carmen enigmaticamente. E também tenho minha própria conta a acertar com Ricardo. Nesse momento, o som de chaves na porta fez ambas as mulheres se sobressaltarem. Ricardo havia voltado. Carmen se aproximou rapidamente de Carolina, sussurrando. Não diga a ele que estive aqui. Entrarei em contato em breve. Lembre-se, você não está sozinha nisso. Com uma agilidade surpreendente, Carmen saiu para a varanda e desapareceu justo quando Ricardo entrava na sala. Carolina, querida, com quem você estava falando? Perguntou Ricardo, sua voz casual, mas seus olhos perscrutadores. Carolina, ainda atordoada pelo encontro, conseguiu compor um sorriso. Com ninguém. Só assim falando com o bebê. Ricardo a olhou fixamente por um momento antes de sorrir. Claro, como você tem se sentido hoje? Enquanto Ricardo se aproximava para abraçá-la, Carolina não conseguia parar de pensar nas palavras de Carmen. Quantos segredos mais Ricardo guardava? E que papel Carmen desempenharia no já complicado tabuleiro de xadrez em que sua vida havia se transformado? Naquela noite, enquanto Ricardo dormia, Carolina se viu acordada, sua mente um turbilhão de pensamentos. Carmen, Lúcia, Tiago, Ricardo, todos eram peças de um quebra-cabeça cada vez mais complexo e perigoso. Os dias seguintes foram um inferno de nervos para Carolina. Cada som a sobressaltava, cada olhar de Ricardo parecia esconder um significado oculto. A visita de Carmen havia abalado os alicerces de sua já frágil realidade. Uma manhã, enquanto tomava café da manhã sozinha na varanda, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Nos vemos em 1 hora, no terraço do prédio. Não falte. C. Carolina sentiu seu coração acelerar. Carmen. Como ela esperava que Carolina subisse ao terraço em seu estado. Mas a curiosidade e o desespero foram mais fortes que a prudência. Com a desculpa de querer tomar ar fresco, Carolina conseguiu convencer o guarda-costas que Ricardo havia designado para cuidar dela, a deixá-la subir sozinha ao terraço. Ao chegar, encontrou Carmen esperando, sua figura elegante recortada contra o horizonte de São Paulo. Vejo que decidiu vir, disse Carmen, sem se virar. Carolina se aproximou com cautela. O que você quer de mim? Carmen finalmente se virou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e algo que Carolina não pôde identificar. Dor? Vingança? Quero o mesmo que você, Carolina. Liberdade. E a queda de Ricardo Mendes. Durante a hora seguinte, Carmen revelou a Carolina uma história que a deixou sem fôlego. Anos de manipulação, chantagem e crimes encobertos. Ricardo não era apenas um empresário sem escrúpulos, era um criminoso que havia construído seu império sobre mentiras e sangue. Mas, por que está me contando tudo isso? Perguntou Carolina, sobrecarregada pelas revelações. Carmen a olhou fixamente. Porque preciso da sua ajuda. E porque, apesar de tudo, uma parte de mim quer salvá-la de cometer meus mesmos erros. Justo quando Carmen estava prestes a revelar seu plano, a porta do terraço se abriu violentamente. Ricardo apareceu, seu rosto uma máscara de fúria mal contida. Ora, ora. Que reunião interessante, disse ele, sua voz pingando sarcasmo. Minha querida esposa e minha ex-amante conspirando juntas. Que comovente. Carolina sentiu que o mundo parava. Como ele as havia encontrado? Quanto ele havia ouvido? Ricardo se aproximou, sua presença preenchendo o espaço. Carmen, querida, achei que tinha deixado claro que você não era bem-vinda na minha vida. E Carolina? Ele se voltou para ela, seus olhos frios como gelo. Você me decepcionou profundamente. Ricardo, eu... Começou Carolina, mas ele a interrompeu com um gesto brusco. Silêncio. As duas, desçam agora mesmo. Temos muito o que conversar. Enquanto seguiam Ricardo de volta à cobertura, Carolina trocou um olhar de pânico com Carmen. O que aconteceria agora? Estava tudo perdido? Na cobertura, Ricardo as fez sentar no sofá enquanto ele andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Então, achavam que podiam me enganar? A mim? Sua risada era fria, sem humor. Carmen, pensei que você tivesse aprendido sua lição anos atrás.
E Carolina, eu confiava em você. Confiar? Carolina encontrou sua voz, a indignação superando momentaneamente o medo. Como você pode falar de confiança depois de tudo o que fez? Ricardo parou, olhando-a com uma mistura de surpresa e algo mais... admiração? Vejo que Carmen andou ocupada enchendo sua cabeça de histórias. Não são apenas histórias, Ricardo, interveio Carmen, e você sabe disso. Por um momento o silêncio preencheu a sala. Então, para surpresa de ambas as mulheres, Ricardo sorriu. Mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Bem, já que todas as cartas estão na mesa, permitam-me adicionar as minhas, disse ele, pegando seu telefone. Carolina, querida, lembra-se do seu amigo Tiago? O coração de Carolina parou. Ricardo mostrou a tela de seu telefone, onde se via uma imagem de Tiago claramente espancado e amarrado. O que você fez com ele? Gritou Carolina, tentando se levantar, mas a dor em seu ventre a fez se dobrar. Ricardo a olhou com falsa preocupação. Cuidado, querida. Lembre-se do bebê. Quanto a Tiago, bem, digamos que ele está reconsiderando suas opções de paternidade. Carmen se levantou, enfrentando Ricardo. Você é um monstro. Não, Carmen, respondeu ele, sua voz perigosamente suave. Sou um homem de negócios, e vocês duas são agora meu negócio mais importante. Ele se voltou para Carolina. Você tem duas opções, querida. Continua com nosso acordo, casa-se comigo e criamos este bebê como nosso. Ele fez uma pausa dramática. Tiago desaparece e você se vê sozinha, sem um centavo e com um escândalo que destruirá sua vida. Carolina sentiu que o mundo se fechava ao seu redor. Como ela havia chegado a esse ponto? Como poderia escolher entre sua liberdade e a vida de Tiago? Carmen, vendo a dor nos olhos de Carolina, deu um passo à frente. Ricardo, isso foi longe demais. Deixe-a ir. Você me tem. Fui eu quem começou tudo isso. Ricardo olhou para ela, um sorriso cruel em seus lábios. Oh, Carmen, sempre tão nobre, mas receio que seus dias de negociar comigo acabaram há muito tempo. Nesse momento, o telefone de Ricardo tocou. Ao ver o número, ele franziu a testa. Com licença, senhoras, negócios importantes. Não vão a lugar nenhum, disse com sarcasmo antes de sair da sala. Assim que Ricardo desapareceu, Carmen se aproximou de Carolina. Escute bem, sussurrou urgentemente. Isso não acabou. Tenho um plano B, mas preciso que você confie em mim completamente. Pode fazer isso? Carolina, com lágrimas nos olhos, assentiu. O que devo fazer? Carmen olhou para a porta, certificando-se de que Ricardo ainda não havia voltado. Quando eu der o sinal, corra. Não olhe para trás, não importa o que ouça. Entendeu? Antes que Carolina pudesse responder, Ricardo voltou, seu rosto uma máscara de fúria mal contida. Parece que temos um problema maior do que eu pensava, disse ele, olhando para ambas as mulheres com desconfiança. Alguém vazou informações comprometedoras para a imprensa. Pergunto-me, qual de vocês duas poderia ter sido? O ar na sala ficou eletrificado. Carolina olhou para Carmen, que mantinha uma expressão impassível. Seria este o plano B de que ela falava? Ricardo se aproximou ameaçadoramente. Vou descobrir quem está por trás disso e quando eu descobrir... Ele não pôde terminar a frase. Nesse momento, as luzes da cobertura se apagaram repentinamente, mergulhando tudo na escuridão. Agora! Gritou Carmen. Na confusão que se seguiu, Carolina sentiu alguém agarrar seu braço e arrastá-la para a porta. Seu coração batia forte, o medo e a adrenalina impulsionando-a apesar da dor em seu ventre. Enquanto corria pelo corredor, ela ouviu gritos e o som de coisas quebrando atrás dela. Mas, fiel às instruções de Carmen, não olhou para trás. A última coisa que ouviu antes que as portas do elevador se fechassem foi a voz furiosa de Ricardo. Vou encontrá-las, não importa onde se escondam. Enquanto o elevador descia, Carolina se apoiou na parede, ofegante. O que acabara de acontecer? Para onde ela estava indo? E o mais importante, o que aconteceria agora? O futuro era incerto, mas uma coisa estava clara. Não havia mais volta. O elevador parou abruptamente no estacionamento subterrâneo. As portas se abriram revelando Lúcia, esperando com um carro ligado. Rápido! Gritou Lúcia.
Não temos muito tempo. Carolina, ainda atordoada pelos eventos recentes, apressou-se em direção ao veículo. Enquanto se afastavam do edifício, ela não pôde deixar de olhar para trás, perguntando-se o que havia acontecido com Carmen. Onde está Carmen? Perguntou Carolina, sua voz trêmula. Lúcia manteve os olhos na estrada, sua expressão tensa. Ela ficou para distrair Ricardo. Era parte do plano. Plano? Que plano? Carolina sentia sua cabeça girar. Vocês duas se conheciam? Lúcia assentiu gravemente. Carmen e eu temos trabalhado juntas há anos para derrubar Ricardo. Você era a peça final que precisávamos. Carolina ficou em silêncio, processando essa nova informação. Tantas mentiras, tantas camadas de engano. Em quem ela poderia realmente confiar? Depois do que pareceu uma eternidade, elas chegaram a uma casa nos arredores da cidade. Ao entrar, Carolina se surpreendeu ao ver Tiago esperando por elas. "Tiago!" exclamou correndo em sua direção. "Pensei..." Ricardo disse... Tiago a abraçou forte. "Estou bem. Tudo fazia parte do plano para enganar Ricardo." Carolina se afastou, olhando para todos com uma mistura de confusão e raiva. "Alguém pode me explicar o que está acontecendo?" Lúcia sentou-se, indicando que os outros fizessem o mesmo. "É hora de você saber toda a verdade, Carolina." Durante as horas seguintes, Lúcia e Tiago revelaram a Carolina a verdadeira magnitude da operação contra Ricardo. Anos de planejamento, infiltração e coleta de evidências. Carmen, Lúcia e até mesmo Tiago haviam sido peças-chave em um elaborado jogo de xadrez projetado para expor os crimes de Ricardo Mendes. "Mas por que eu?" perguntou Carolina, ainda tentando assimilar tudo. "Porque precisávamos de alguém que Ricardo não suspeitasse", explicou Lúcia. "Alguém que pudesse se aproximar o suficiente para obter a última peça de evidência que precisávamos." Tiago pegou a mão de Carolina. "Nunca quisemos colocá-la em perigo. Mas quando descobrimos que você estava grávida, soubemos que era nossa oportunidade." Carolina retirou sua mão, sentindo-se traída. "Então tudo foi uma mentira, nosso encontro?" "Seus sentimentos." Tiago a olhou com olhos suplicantes. "Não, Carolina. Meus sentimentos por você são reais. Isso nunca foi parte do plano." Antes que Carolina pudesse responder, Lúcia interveio. "Sei que é muita coisa para processar, mas não temos muito tempo. Neste momento, as evidências contra Ricardo estão sendo entregues às autoridades e à mídia." Como se fosse um sinal, a televisão no canto da sala ganhou vida com uma notícia de última hora. Escândalo no mundo empresarial. Ricardo Mendes, CEO da Mendes Construções, acusado de múltiplos crimes. Evidências sugerem anos de fraude, lavagem de dinheiro e possível assassinato. Carolina observou em choque enquanto a imagem de Ricardo, o homem que ela havia temido e de certa forma admirado, era destruída diante de todo o país. De repente, uma dor aguda em seu ventre a fez dobrar-se. "O bebê!" Ela ofegou. "Acho que o bebê está vindo." A sala mergulhou no caos. Tiago e Lúcia a ajudaram a se levantar, dirigindo-se rapidamente para o carro. Enquanto se dirigiam ao hospital, Carolina não pôde deixar de pensar na ironia da situação. Seu filho, concebido em meio a mentiras e enganos, estava prestes a nascer em um momento de verdade e revelação. Na sala de parto, enquanto Carolina lutava para trazer seu filho ao mundo, as notícias continuavam chegando. Ricardo Mendes havia sido preso. Carmen estava segura e cooperando com as autoridades. O Império Mendes desmoronava diante dos olhos de todo o país. Com um último esforço e um grito dilacerante, Carolina deu à luz um lindo menino. Enquanto o segurava em seus braços com Tiago ao seu lado, ela percebeu que este era o verdadeiro começo. Não o que ela havia planejado, não o que havia imaginado, mas um cheio de possibilidades e, pela primeira vez em muito tempo, de esperança. Fora do quarto do hospital, Lúcia observava a cena com uma mistura de satisfação e melancolia. Sua missão estava cumprida, mas a que custo? Tirando seu telefone, ela discou um número familiar. "Está feito", disse simplesmente. A voz do outro lado respondeu. "Bom trabalho.
Agora a fase final. Lúcia desligou, olhando mais uma vez para o quarto onde Carolina e Tiago ninavam seu bebê. O que viria a seguir seria talvez o mais difícil de tudo. Os dias seguintes ao nascimento do bebê foram um turbilhão de emoções para Carolina. A alegria de ser mãe se misturava com a ansiedade pelo futuro incerto que a aguardava. As notícias não paravam de chegar. Ricardo enfrentava múltiplas acusações, seu império desmoronava e os detalhes de seus crimes vinham à tona um após o outro. Uma tarde, enquanto Carolina descansava em seu quarto de hospital com o bebê nos braços, Lúcia entrou com uma expressão séria em seu rosto. "Carolina, há mais uma coisa que você precisa saber", começou Lúcia, sentando-se na beira da cama. Carolina a olhou, uma sensação de temor crescendo em seu peito. "O que mais pode haver?" Lúcia respirou fundo antes de continuar. "A operação contra Ricardo era maior do que lhe contamos. Envolvia agências governamentais, serviços de inteligência internacionais. Ricardo não era apenas um empresário corrupto. Ele fazia parte de uma rede criminosa global." Carolina sentiu que o mundo parava. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que seu papel em tudo isso foi mais crucial do que você imagina. Sem saber, você ajudou a desmantelar uma das organizações criminosas mais perigosas do continente." As palavras de Lúcia caíram como um peso sobre Carolina. Toda a sua vida, suas decisões, suas lutas, haviam sido parte de um plano muito maior? "Por que está me dizendo isso agora?" perguntou Carolina, sua voz mal um sussurro. Lúcia a olhou com uma mistura de admiração e pesar. "Porque você merece saber a verdade e porque precisamos da sua ajuda mais uma vez." Nesse momento, Tiago entrou no quarto, seu rosto uma máscara de preocupação. "Lúcia, tem certeza de que é o momento?" Lúcia assentiu gravemente. "Não temos escolha. É agora ou nunca." Carolina olhou de Lúcia para Tiago, a confusão e o medo crescendo dentro dela. "Do que vocês estão falando? O que mais vocês precisam de mim?" Tiago se aproximou pegando a mão livre de Carolina. "Carolina, o que vamos pedir a você é difícil, mas é crucial para sua segurança e a do bebê." Lúcia continuou. "A organização de Ricardo tem ramificações profundas. Embora ele esteja atrás das grades, há outros que buscarão vingança. Precisamos que você desapareça." "Desaparecer?" Carolina sentiu que lhe faltava o ar. "O que você quer dizer?" "Programa de proteção a testemunhas", explicou Tiago suavemente. "Uma nova identidade, uma nova vida, longe de tudo isso." Carolina olhou para seu bebê que dormia placidamente alheio ao caos que o cercava. "Mas, e vocês? E minha família?" Lúcia baixou o olhar. "É para a segurança deles também. Quanto menos souberem, melhor." O silêncio preencheu o quarto enquanto Carolina processava essa nova informação. Tudo pelo que ela havia lutado, tudo o que conhecia, teria que deixar para trás. "E Tiago?" ela perguntou finalmente, olhando para o pai de seu filho. "O que acontecerá com ele?" Tiago e Lúcia trocaram um olhar carregado de significado. "Essa é sua decisão, Carolina", disse Tiago suavemente. "Posso ir com você se é isso que você quer, ou posso ficar e continuar trabalhando para garantir que vocês estejam seguros daqui." Carolina fechou os olhos, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. Uma nova vida, uma nova identidade. Esse era o preço da segurança? Quando ela abriu os olhos novamente, havia uma determinação neles que surpreendeu Lúcia e Tiago. "Se vamos fazer isso", disse Carolina, sua voz firme, "faremos do meu jeito. Sem mais segredos, sem mais manipulações, quero saber tudo." Lúcia assentiu, um pequeno sorriso de respeito se formando em seus lábios. "Muito bem. Vamos contar tudo o que você precisa saber." As horas seguintes foram uma avalanche de informações. Carolina ouviu sobre operações secretas, anos de investigação, sacrifícios feitos por pessoas que ela nunca conheceria. Com cada revelação, o mundo que ela conhecia se transformava, expandindo-se e contraindo-se ao mesmo tempo. Quando finalmente chegou o momento de tomar uma decisão, Carolina olhou para seu filho e depois para Tiago. "Iremos juntos", disse ela finalmente.
Esse menino merece ter seus dois pais e nós merecemos uma chance de ser uma família de verdade, sem mentiras ou enganos. Tiago a abraçou, lágrimas de alívio e emoção em seus olhos. Prometo que farei tudo o que puder para que dê certo, para proteger vocês dois. Lúcia observou a cena com uma mistura de emoções. Sua missão estava cumprida, mas o custo havia sido alto. Vidas mudadas para sempre, verdades reveladas que não podiam ser esquecidas. Vou dar um momento a vocês, disse ela dirigindo-se à porta. Voltarei mais tarde com os detalhes finais. Enquanto Lúcia saía do quarto, Carolina e Tiago ficaram abraçados, seu filho entre eles. O futuro era incerto, cheio de desafios e perigos desconhecidos. Mas pela primeira vez em muito tempo, também estava cheio de esperança. Do lado de fora do hospital, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Um novo dia se aproximava, trazendo consigo o início de uma nova vida para Carolina, Tiago e seu filho. Uma vida construída sobre verdades duras, mas honestas, sobre o amor nascido da adversidade e a promessa de um futuro melhor. 6 meses depois, o sol se erguia sobre as montanhas, iluminando uma pequena casa nos arredores de uma cidade tranquila, no sul de Minas Gerais. Carolina, agora conhecida como Helena Santos, acordou com o choro suave de seu filho, Mateus. Ela se levantou silenciosamente, tentando não acordar Tiago, que agora atendia pelo nome de Jorge. Enquanto alimentava Mateus, Carolina refletiu sobre as reviravoltas que sua vida havia dado no último ano. O programa de proteção a testemunhas lhes havia fornecido uma nova identidade, um novo lar e a oportunidade de recomeçar do zero. Mas adaptar-se a essa nova realidade não havia sido fácil. Havia noites em que Carolina acordava sobressaltada, achando que ouvia a voz de Ricardo. Dias em que a saudade de sua antiga vida, sua família e amigos a atingia com força. Tiago entrou no quarto esfregando os olhos sonolentos. "Bom dia, amor", disse ele, beijando suavemente Carolina e acariciando a cabeça de Mateus. "Bom dia", respondeu ela com um sorriso. Apesar das dificuldades, momentos como esse faziam tudo valer a pena. Enquanto tomavam café da manhã, Tiago verificou as notícias em seu tablet. Embora se supusesse que devessem se manter afastados de seu passado, ambos não conseguiam evitar buscar informações sobre o caso Mendes. "Parece que o julgamento de Ricardo está chegando ao fim", comentou Tiago. "A promotoria está pedindo prisão perpétua." Carolina assentiu, um nó se formando em sua garganta. Apesar de tudo o que Ricardo havia feito a ela, uma parte dela ainda sentia uma mistura confusa de emoções em relação a ele. "Você acha que algum dia poderemos voltar?" perguntou ela, sua voz mal um sussurro. Tiago deixou o tablet e pegou sua mão. "Não sei, amor, mas o que sei é que, aconteça o que acontecer, estaremos juntos." O som da campainha os sobressaltou. Eles não esperavam visitas, e em sua nova vida, surpresas raramente eram bem-vindas. Tiago se aproximou cautelosamente da porta, enquanto Carolina abraçava Mateus protetoramente. Quando Tiago abriu, ambos ficaram sem fôlego. Lúcia estava parada na soleira, com uma expressão séria em seu rosto. "Lamento aparecer assim", disse ela entrando rapidamente e fechando a porta atrás de si. "Mas temos uma situação." Carolina sentiu o medo se apoderar dela. "O que está acontecendo? Nos encontraram?" Lúcia negou com a cabeça. "Não, vocês estão seguros, mas houve um desenvolvimento no caso Mendes que vocês precisam saber." Durante a hora seguinte, Lúcia os informou sobre os últimos acontecimentos. Ricardo, enfrentando uma sentença certa, havia decidido fazer um acordo com a promotoria. Em troca de uma redução em sua pena, ele estava disposto a fornecer informações sobre a rede criminosa internacional da qual fazia parte. "Isso muda as coisas", explicou Lúcia. "Com as informações de Ricardo, poderíamos desmantelar toda a organização." Mas precisam do meu testemunho", completou Carolina, entendendo imediatamente. Lúcia assentiu. "Seu testemunho poderia ser a peça final que precisamos para encerrar este caso de uma vez por todas." Tiago se levantou, agitado. "Não, é perigoso demais. Construímos uma vida aqui e temos Mateus para pensar." Carolina olhou para seu filho, que brincava alheio à tensão na sala.
Depois olhou para Tiago e finalmente para Lúcia. Se eu testemunhar, disse lentamente, isso acabará? Poderemos voltar à nossa vida normal? Lúcia hesitou por um momento. Não posso prometer que será fácil ou que não haverá riscos, mas posso dizer que será sua melhor chance de encerrar este capítulo de uma vez por todas. O silêncio preencheu a sala, enquanto Carolina e Tiago se olhavam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, Carolina respirou fundo. Vou fazer, disse com determinação, mas com uma condição. Lúcia a olhou expectante. Quando tudo isso terminar, quero a verdade. Toda a verdade. Sobre a operação, sobre meu papel nela, sobre tudo. Lúcia assentiu solenemente. Você tem minha palavra. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Enquanto se preparavam para retornar a São Paulo, Carolina não pôde evitar sentir uma mistura de medo e antecipação. Ela estava prestes a enfrentar seu passado de uma vez por todas. Na manhã de sua partida, Carolina parou na varanda da casa que havia sido seu lar nos últimos 6 meses. Ela olhou para as montanhas, respirando profundamente o ar fresco da manhã. Tiago se juntou a ela, Mateus em seus braços. Está pronta? Perguntou suavemente. Carolina assentiu, pegando a mão de Tiago. Estou pronta para a verdade, seja ela qual for. Enquanto subiam no carro que os levaria ao aeroporto, Carolina olhou uma última vez para a casa que havia sido seu refúgio. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas estava determinada a enfrentá-lo com coragem. O carro partiu, levando-os para um novo capítulo de suas vidas. Enquanto a paisagem passava rapidamente pela janela, Carolina pensou em tudo o que havia vivido, nas mentiras e verdades que haviam moldado sua existência. Mas enquanto segurava a mão de Tiago e olhava para seu filho, ela percebeu que, apesar de tudo, havia encontrado algo real e valioso. Amor, família e a força para enfrentar qualquer desafio que o destino colocasse em seu caminho. O sol se erguia no horizonte, prometendo um novo dia. E com ele, a promessa de um futuro em que a verdade, por mais dura que fosse, finalmente viria à tona. Enquanto o carro se afastava pela estrada sinuosa, Carolina sussurrou para si mesma. Desta vez, a história será escrita por mim. Ao chegarem a São Paulo, a cidade parecia estranhamente familiar e, ao mesmo tempo, completamente diferente para Carolina. As ruas movimentadas, os arranha-céus imponentes, tudo trazia de volta memórias de uma vida que parecia ter acontecido há uma eternidade. Lúcia os levou para um apartamento seguro, onde ficariam até o dia do depoimento. A segurança era rigorosa, com agentes disfarçados vigiando o prédio 24 horas por dia. Na noite anterior ao grande dia, Carolina não conseguia dormir. Ela ficou na varanda, olhando para a cidade que nunca dormia, enquanto Tiago e Mateus descansavam no quarto. Não consegue dormir? A voz de Lúcia a surpreendeu. Carolina se virou, vendo a mulher mais velha se juntar a ela na varanda. Há tantas coisas passando pela minha cabeça. Lúcia assentiu compreensivamente. É natural. Amanhã será um dia difícil, mas lembre-se, você é mais forte do que pensa. Lúcia, Carolina hesitou por um momento. Você realmente acha que isso vai acabar depois de amanhã? Que poderemos ter uma vida normal? Lúcia olhou para a cidade por um longo momento antes de responder. A verdade, Carolina, é que normal é um conceito relativo. Sua vida nunca será a mesma de antes, mas isso não significa que não possa ser boa, até melhor. As palavras pairaram entre elas, carregadas de significado. Na manhã seguinte, Carolina se vestiu com cuidado, escolhendo roupas que a faziam sentir-se forte e confiante. Tiago a abraçou longamente antes de saírem, Mateus seguro nos braços de um agente de confiança, que ficaria com ele durante o depoimento. O tribunal estava lotado quando eles chegaram. Jornalistas se aglomeravam na entrada, ansiosos por um vislumbre da testemunha-chave, no caso que havia chocado o país. Quando Carolina entrou na sala de audiências, seus olhos imediatamente encontraram Ricardo. Ele parecia mais velho, cansado, mas ainda havia uma aura de arrogância em sua postura. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram e Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O juiz chamou a ordem na sala e o promotor se levantou.
Senhora Santos, ele começou usando o nome de proteção de Carolina. Por favor, conte à corte com suas próprias palavras o que aconteceu durante seu tempo com Ricardo Mendes. Carolina respirou fundo, olhou para Tiago, que lhe deu um sorriso encorajador e começou a falar. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou força à medida que ela desfiava a teia de mentiras, manipulações e crimes que havia testemunhado. Horas se passaram. Carolina falou sobre as operações ilegais que havia descoberto, as ameaças, o medo constante. Ela falou sobre a rede de criminosos que Ricardo comandava, nomes e datas fluindo de sua memória com uma clareza surpreendente. Em vários momentos, ela viu Ricardo se contorcer em sua cadeira, sua fachada de indiferença se desfazendo gradualmente. Quando o advogado de defesa começou seu interrogatório, tentando desacreditar Carolina, ela permaneceu firme. Cada pergunta capciosa, cada insinuação, ela rebatia com a força da verdade. Ao final do dia, exausta mas aliviada, Carolina deixou o tribunal. Do lado de fora, Tiago a esperava com Mateus nos braços. Você foi incrível, ele sussurrou, abraçando-a. Nos dias que se seguiram, as manchetes dos jornais gritavam: Império criminoso de Ricardo Mendes desmantelado. Testemunho bombástico leva a dezenas de prisões. Uma semana após o depoimento, Lúcia apareceu no apartamento seguro com notícias. Acabou, ela disse simplesmente. Ricardo foi condenado à prisão perpétua e a organização está em ruínas. Vocês estão livres para escolher o que querem fazer agora. Carolina e Tiago se entreolharam, uma mistura de alívio e incerteza em seus rostos. E agora? Perguntou Tiago. Carolina pegou Mateus no colo, olhando para seu filho e depois para o homem que havia estado ao seu lado através de tudo. Agora, ela disse com um sorriso, escrevemos nossa própria história, sem mentiras, sem segredos, apenas nós, nossa família e um futuro que nós mesmos vamos construir. Lúcia observou o jovem casal com um misto de orgulho e melancolia. Sua missão estava verdadeiramente cumprida e ela sabia que era hora de se afastar. Há mais uma coisa, Lúcia disse, entregando a Carolina um envelope grosso. Aqui está toda a verdade que você pediu. Sobre a operação, seu papel, tudo. Leia quando estiver pronta. Com um último abraço e votos de boa sorte, Lúcia partiu, deixando Carolina e Tiago para enfrentarem seu novo começo. Naquela noite, com Mateus dormindo pacificamente, Carolina abriu o envelope. Enquanto lia, lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Lágrimas de tristeza pelo que havia perdido, de raiva pelo que havia sido forçada a suportar, mas também lágrimas de alívio e, finalmente, de esperança. Tiago a encontrou horas depois, ainda absorta nos documentos. Está tudo bem? Ele perguntou suavemente. Carolina olhou para ele, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Sim, ela respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, acho que realmente está. Semanas depois, Carolina, Tiago e Mateus se mudaram para uma pequena cidade costeira. Eles abriram uma livraria, um sonho que Carolina sempre teve, mas nunca achou possível realizar. À noite, sentados na varanda de sua nova casa, com o som do mar ao fundo e Mateus brincando a seus pés, Carolina refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. As mentiras, as traições, a dor, tudo havia sido parte do caminho que os levou a este momento de paz. No que está pensando? Tiago perguntou, entrelaçando seus dedos aos dela. Carolina sorriu, um sorriso genuíno e livre. Estou pensando que, às vezes, é preciso passar pelo inferno para encontrar o paraíso. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Carolina sabia que, finalmente, estava exatamente onde deveria estar. O passado estava atrás dela, e o futuro, embora incerto, estava cheio de possibilidades. E assim, com amor, verdade e um novo começo, Carolina, Tiago e Mateus viraram a página para o próximo capítulo de suas vidas, um capítulo que, desta vez, eles escreveriam juntos.